Fala pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sobre fibromialgia, é um assunto que tem gerado muita discussão aí no mundo médico, é um assunto que na prática é muito recente. Há uns 10 anos atrás ninguém falava disso. E na verdade ela não é uma doença, é uma síndrome. E eu vou explicar qual a relação dessa síndrome com a mecânica quântica e as terapias vibracionais. Já deixa a sua curtida, clica no botãozinho aqui embaixo, clica no sininho de notificação e vamos embora para mais uma explicação. A fibromialgia, na verdade, ela não é uma doença. Ela é uma síndrome, onde a pessoa ela tem vários sintomas que o diagnóstico os médicos resolveram dar como fibromialgia. Mas, na verdade, ela é um sintoma de várias outras patologias, é muito mais complexo do que somente nominar ou dar um nome para uma doença e falar é fibromialgia. Eu gosto de considerar a fibromialgia como um processo inflamatório sistêmico. É a pessoa inflamada como um todo, começando a partir do intestino e indo até, por incrível que pareça, até a mente, até o estresse que a pessoa passa. Ela tem muitos sintomas como, por exemplo, dor de cabeça, dores nas articulações, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e outros vários sintomas, na verdade, relacionados à inflamação, a processos inflamatórios, e não a uma única situação. Então por isso que é tão difícil o diagnóstico e é tão difícil a cura. É uma síndrome que acomete em sua maioria mulheres de 30 a 50, 60 anos, mulheres sedentárias, com uma péssima alimentação ou com uma alimentação defasada. Traumas físicos e psicológicos também não devem ser descartados, eles fazem parte de toda uma sintomatologia da fibromialgia. É muito importante descartar qualquer outro tipo de infecção ou de inflamação ou de doença antes de falar que a pessoa ela tem a fibromialgia. E quais são os sintomas gerais da fibromialgia? São dores presentes em diversas partes do corpo e que demoram pelo menos 3 meses para passar. A pessoa apresenta muita fadiga, mesmo dormindo muitas horas na noite, e o sono também ele não é muito reparador, é um sono bem conturbado. Pode vir acompanhado de apneia, insônias, pode apresentar também dificuldades cognitivas, como falta de concentração, falta de foco e todas as atividades que exigem um esforço mental de concentração, por exemplo. Pode apresentar também dor de cabeça, dor pélvica, dores abdominais sem causa aparente, dormência e formigamento nas mãos e pés, palpitações e até a redução na capacidade de praticar uma atividade física. É importante na consulta médica salientar todos esses pontos, porque todo sintoma é importante para o médico, ele vai avaliar a pessoa como um todo. O médico integralista ele vai pegar todas as informações possíveis, não para fechar um diagnóstico, mas para saber exatamente qual que é a real causa daquela doença. Existem diversos remédios aí no mercado que com certeza ajudam e ajudam muito nos sintomas, mas é só isso, vai ajudar no sintoma e não na causa real do problema. Remédios para dor de cabeça, para dor muscular, para dor articular, com certeza eles vão ajudar e bastante. O problema é que se a pessoa parar de tomar esses remédios, a dor vai voltar inteira e vai voltar como estava antes. Não existe de fato um remédio para curar a fibromialgia. É uma síndrome multifatorial e deve ser analisada ponto a ponto todos os sintomas e todas as causas prováveis que levaram ao quadro ou que levaram a esse diagnóstico da fibromialgia. O processo inflamatório ele começa a partir do intestino, principal fonte da microbiota, que é a nossa defesa do corpo. Então tudo que você coloca para dentro em forma de alimento ele é processado pelo intestino, né? O intestino hoje a gente sabe que é praticamente o segundo cérebro e é lá que tem a principal formação do quê? Da serotonina. Se a pessoa tem uma dieta errada, como por exemplo alto índice glicêmico, com taxa calórica muito alta, açúcar refinado, com certeza ela está inflamando o intestino dela. O açúcar por si só, e aqui eu falando açúcar, a pessoa acha que é açúcar doce, açúcar chocolate, açúcar aquela balinha ou aquele bolo no aniversário, mas na verdade não. O açúcar, quando os médicos falam, os profissionais da saúde falam açúcar, na verdade são carboidratos. E eu vou listar aqui alguns produtos que tem carboidrato: pão, macarrão, frutas, batata, algumas raízes, mandioquinha, mandioca, são todos carboidratos. Lógico que tem a sua diferença entre comer um carboidrato açúcar de um bolo e o carboidrato açúcar proveniente de uma batata doce, por exemplo, ou uma mandioca.
A partir do momento que a melhora intestinal ou essa melhora da alimentação ela se torna efetiva, com certeza 80, 90% das pessoas vão relatar uma melhora nos sintomas da fibromialgia. Eu dei um exemplo claro de como a questão alimentar e plenitude da saúde intestinal tem forte relação com os sintomas da fibromialgia. Agora eu vou partir para uma parte mais mental, da questão mais psicológica, que é aquele estresse que a pessoa tem todo dia, aquela carga energética negativa que a pessoa está submetida no trabalho, na rua, em casa também. Eu gosto de dar um exemplo muito fácil de ser lembrado. Se você pensar que o nosso corpo é o mesmo que dos homens das cavernas, porque a nossa mudança genética foi praticamente ínfima com relação ao nosso corpo de hoje, comparado com o homem das cavernas, o Homo sapiens, que a gente tem conhecimento. Então o nosso corpo ele é exatamente igual àquele dos nossos antepassados. Só que qual que era o estresse que o nosso antepassado ele enfrentava? O estresse era o estresse da caça, era o estresse da noite, porque à noite não tinha luz, não tinha energia elétrica, então eles ficavam apreensivos com relação ao que poderia acontecer, por exemplo, fora da caverna. E eles precisavam daquela adrenalina, de todo aquele hormônio funcionando para que eles conseguissem caçar alguma coisa. Então aquele era o estresse do momento. Eram liberados hormônios de estresse para que o corpo tivesse aquela relação de fuga. Hoje em dia a gente não tem leão para caçar, a gente não tem ameaças de animais na rua, só que a gente tem uma rua perigosa, a gente tem o estresse que demanda muito no nosso trabalho, a gente tem um problema grande no trânsito, por exemplo, e até questões familiares que geram esse estresse. O mesmo tipo de estresse que o homem passava lá na antiguidade, na luta e fuga, né? Que era para caçar ou até para fugir de alguma ameaça, é exatamente o mesmo estresse que o homem passa hoje. Na verdade, as condições que mudaram, só que os hormônios liberados são exatamente os mesmos. Então hoje a gente pode considerar como uma ameaça, um trânsito é uma ameaça, bandido na rua pode ser uma ameaça, o ambiente de trabalho estressante também é uma ameaça, e até o convívio familiar, né? Às vezes a pessoa tem um estresse muito grande dentro do próprio ambiente familiar, e aquilo ele desperta certos hormônios endógenos, que é o mesmo hormônio que o homem da caverna liberava quando ele ia caçar, quando ele tinha algum problema na caça ou quando ele se sentia ameaçado, é exatamente o mesmo. O grande problema de hoje é que esse estresse se tornou crônico, ou seja, níveis de cortisol super elevados, porque a pessoa está sempre estressada, ela está sempre sob ameaça. No serviço ou em casa, às vezes é 24 horas sob puro estresse, e isso afeta o sono, afeta até a integridade da parede intestinal, ela não consegue fazer uma boa captação de minerais e de nutrientes pelo intestino, a parede intestinal ela fica comprometida por conta desse estresse, gera gastrites e todos os sintomas referentes a um estresse crônico e não a um estresse agudo que deveria ser submetido por algumas circunstâncias. O estresse é super importante, mas ele deve ser disparado, esse gatilho deve ser disparado em momentos oportunos. E qual que é essa relação entre o estresse e a mente humana e a parte da mecânica quântica? É muito simples você pensar que o ser humano ele reage conforme o seu ambiente, o ambiente que ele está. Simplesmente pelo fato de você pensar na situação estressante, o seu corpo já começa a liberar hormônios pró-estresse. Inclusive uma preocupação que a pessoa tenha, por exemplo, com contas a pagar, com certeza ela vai pensar nisso o dia inteiro, e é o dia inteiro de estresse, é o dia inteiro liberando hormônios pró-inflamação. É um pensamento ou uma preocupação que não tem como mensurar isso, não tem como você medir pensamentos, só que mesmo assim ele consegue gerar uma situação no seu corpo onde as glândulas produzem hormônios pró-estresse ou hormônios que inflamam o seu corpo. Não tem como você mensurar, por exemplo, quanto de estresse você está passando, ou qual é o tamanho da sua preocupação. Ou ela acontece ou ela não acontece. E se ela acontecer, é o seu pensamento colapsando ondas no seu pensamento, e depois eu vou falar sobre colapso de função de onda, que gera uma liberação de hormônios pró-inflamatórios dentro do seu organismo. O colapso da função de onda nada mais é do que um pensamento que gerou uma realidade. É você pensar em algum estresse e aquilo foi colapsado ou foi realizado pelo seu corpo para produzir hormônio.
É meio confuso se você pensar nos modos clássicos da física, mas isso acontece toda hora. A gente está colapsando a todo momento. O colapso da função de onda foi muito bem explicado no experimento da dupla fenda. E esse experimento mostrou que a realidade humana, ou seja, a nossa vida, é modificada de acordo com os nossos pensamentos. Parece muito maluco isso, mas é física quântica pura e isso acontece, e acontece a toda hora. E você vai me perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com a fibromialgia? O que o colapso de função de onda tem a ver com a fibromialgia? Ela tem tudo a ver. A partir do momento que você tem um pensamento negativo, ou encara a sua vida com preocupação, encara o seu ambiente de trabalho com preocupação, o seu corpo dá sinais de luta e fuga, aqueles mesmos sinais que os homens das cavernas tinham para lutar, para brigar ou para caçar, só que você está tendo isso a todo momento. É um estresse constante, é um estresse crônico e isso vai aos poucos inflamando o seu corpo. Em contrapartida, se você tiver pensamentos positivos, encarar o seu ambiente de trabalho de uma outra forma, encarar, por exemplo, as derrotas como um ensinamento, isso com certeza vai fazer muito bem para você. É claro que não dá para falar nada isoladamente, não é porque você melhorou a sua alimentação e continua estressado que os sintomas da fibromialgia vão simplesmente sumir. Ela é uma síndrome muito complexa e envolve muita participação do paciente, não só do esforço médico de te explicar ou te passar algum medicamento para atenuar algum sintoma. Eu vou fazer uma experiência bem interessante com vocês para demonstrar qual que é o poder que a nossa mente tem sobre o nosso corpo, sobre os nossos hormônios. Eu vou mostrar duas imagens diferentes com duas músicas diferentes. A primeira imagem vai ser um ambiente bem estressante, com uma música bem carregada, e a próxima vai ser uma imagem de relaxamento, com músicas de relaxamento. Nesse exemplo, mesmo sabendo que essa situação não existe porque você está vendo pelo celular ou pelo computador, o seu corpo já fica em estado de alerta. Ele libera hormônios para que você fique nesse estado de tensão. Já nesse outro exemplo é totalmente diferente. O seu corpo já está mais relaxado por conta do ambiente, por conta da música, e isso dispara certos gatilhos no seu corpo que liberam hormônios do prazer. Viver com menos estresse, na verdade, é encarar a vida de outras maneiras. Buscar fazer coisas ou buscar um tempo para você durante o dia. Meia horinha por dia já é o suficiente, uma caminhada, uma leitura, assistir um filme. Se a pessoa é religiosa, ir à missa também é muito interessante. Se você não for religioso, bom, vale a pena você fazer alguma coisa que você goste. Parar uns 10 minutinhos no seu dia e mentalizar aquele dia, ou mentalizar o seu futuro, pensar coisas positivas. Isso com certeza vai liberar hormônios que inibem a inflamação. Exercícios que envolvem força e envolvem a parte cardiorrespiratória são muito importantes também. O exercício, ele libera hormônios de prazer, os mesmos hormônios que combatem o hormônio do estresse. Então é muito importante você aliar alimentação, um ambiente de trabalho que não seja tão estressante, ou pelo menos não estressante do modo que você encara, e exercício físico. O sono reparador, ele também é muito importante, e vai umas dicas aí para vocês. O quarto ele tem que estar no extremo escuro, não pode ter nenhuma luz entrando nem por baixo da porta e nem pela janela. A cama deve ser bem confortável para que não gere dor durante a noite e você acorde até sem perceber. E um sono reparador deve ter pelo menos entre 7 e 9 horas. Uma boa noite de sono, exercícios físicos, uma dieta adequada, rica em fibras principalmente, e pensamentos positivos e um ambiente não tão estressante. Lógico que o estresse ele é importante, mas de uma maneira crônica ele faz muito mal, ele é muito prejudicial. Seguindo esses passos, seguindo essas dicas, com certeza a pessoa tem uma diminuição daquela carga de estresse e, consequentemente, da liberação de hormônios pró-inflamatórios. E o controle desses sintomas vai sendo cada vez mais efetivo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, não esqueça de clicar no sininho de notificações. O próximo vídeo vai ser bem interessante também. Fique ligado e até a próxima.